Olá, meu amigo. Aqui quem fala é a doutora Ana, médica especializada em saúde masculina, próstata, ereção, nutrição e bem-estar da maturidade. Há mais de 20 anos acompanho homens que cruzaram os 50 anos e começaram a sentir que o corpo, e principalmente a mente, não responde mais como antes. Hoje, eu quero te contar uma história que mexeu profundamente comigo. O silêncio de Seu Benedito. Seu Benedito tem 72 anos, um homem simples, do interior, que sempre teve orgulho de ser presente na vida dos filhos, e principalmente das netas. Doutora Ana, elas são a luz dos meus olhos, ele me dizia sorrindo com aquele olhar úmido de quem já enfrentou muita coisa na vida, mas ainda conserva o brilho. Mas naquele dia, ele entrou no consultório com os olhos baixos e a fala lenta. Havia um peso no peito, uma dor que não era física. Doutora, eu esqueci o aniversário da minha neta, a mais nova, a que me chama de vovô lindo. Ele parou, engoliu seco e continuou. Ela me ligou no fim do dia. Com a voz triste, só disse: "Você esqueceu, vovô." Doutora, eu me senti o pior dos homens. Como posso esquecer justo isso? Eu que nunca falhei com elas. E então ele chorou. Sim, um senhor de 72 anos, forte, trabalhador, que nunca se permitiu fraquejar, chorou no meu consultório. E você? Você já esqueceu algo importante e sentiu vergonha depois? Já entrou em um cômodo da casa e ficou parado, sem saber o que ia fazer ali? Já confundiu nomes, trocou datas, esqueceu onde deixou a chave do carro ou o controle da TV? Se sim, fica aqui comigo, porque o que eu vou te contar agora pode mudar o rumo da sua vida. O que está acontecendo com a sua mente? A primeira coisa que quero te dizer é: você não está sozinho. Nas minhas consultas é cada vez mais comum encontrar homens entre 55 e 75 anos assustados com os sinais que a mente começa a dar. Doutora Ana, parece que minha cabeça está embaçada. Eu leio uma coisa e minutos depois esqueço. Minha esposa fala algo e 2 minutos depois eu já pergunto de novo. Alguns tentam disfarçar. Outros riem da própria falha. Mas no fundo, tem medo. Medo de estar começando um processo irreversível. Medo de perder a autonomia, a dignidade, a memória e a própria identidade. Mas preste atenção no que vou te dizer agora, porque isso é muito importante. O cérebro pode ser fortalecido, sim, mesmo depois dos 60 anos. Eu já vi isso acontecer. Vi pacientes como o seu Benedito, que chegou tomado pela culpa e meses depois voltou a sorrir ao me contar que fez um bolo para o aniversário da neta e ainda lembrou do presente que ela queria. Mas para isso, você precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo, porque o esquecimento não aparece do nada. Explicação científica em linguagem clara. Vou te explicar de forma simples e direta, como faço com todos os meus pacientes. 1. Perda da proteção natural dos neurônios. Com o passar dos anos, nosso cérebro começa a perder substâncias que protegem e lubrificam os neurônios, como o ômega 3, o magnésio e até a vitamina B12. Essas substâncias são como um óleo num motor. Sem elas, as peças rangem, travam, desgastam. O resultado? A comunicação entre os neurônios fica mais lenta, e isso afeta a sua memória, raciocínio e até o seu humor. 2. Menor circulação cerebral. Depois dos 50, é comum que o sangue tenha mais dificuldade para circular até o cérebro. Imagine que o seu cérebro é uma cidade, e o sangue são os carros que levam oxigênio e nutrientes. Se essas ruas estão congestionadas, os neurônios ficam sem combustível. A consequência? Lapsos de memória, sonolência excessiva, dificuldade de concentração. E aqui vem um ponto muito importante. A má circulação afeta também a ereção e a saúde da próstata. Sim, meu amigo. Um homem que tem pouca circulação no cérebro geralmente também começa a ter sinais de impotência, próstata inchada e até infecções urinárias recorrentes. Você já percebeu que quando está mais cansado, estressado ou com noites mal dormidas, a memória piora e a vida íntima também? Pois é, está tudo conectado. 3. Inflamação silenciosa. Outro vilão que poucos conhecem, a inflamação crônica de baixo grau.
Essa é uma inflamação silenciosa que vai se acumulando no corpo ao longo dos anos, causada por açúcar em excesso, alimentos ultraprocessados, falta de sono profundo, estresse constante, sedentarismo. Ela não causa dor visível, mas corrói suas células por dentro. E o cérebro é um dos primeiros a sentir. É como se fosse uma neblina dentro da sua mente. Você enxerga, mas não com nitidez. Você lembra, mas não com precisão. Você vive, mas sem presença. Sinais de alerta que você não pode ignorar. Talvez você ache que isso é normal da idade. Mas não é normal esquecer o nome dos filhos. Não é normal perder o fio da conversa no meio da frase. Não é normal colocar o café no armário e o açúcar na geladeira. Veja se você já passou por algum desses sinais. Dificuldade para lembrar nomes de pessoas. Próximas, sensação de mente lenta, trocar palavras ou esquecer o que estava dizendo. Irritabilidade sem motivo, falta de iniciativa e apatia, perda da vontade íntima, cansaço constante mesmo dormindo bem. Se você respondeu sim para 2 ou mais desses pontos, atenção. Seu cérebro está pedindo ajuda. O cérebro masculino também sofre com vergonha. Muitos homens chegam até mim envergonhados. Acham que admitir falhas de memória é sinal de fraqueza, mas eu te digo com toda a minha experiência de clínica e de vida. Negar os sinais é o verdadeiro perigo. A vergonha não protege o seu cérebro. O silêncio não fortalece a sua próstata. E o medo não é um bom conselheiro para a sua saúde. Você precisa de coragem. Coragem para olhar para dentro, reconhecer os sinais e buscar transformação. E por que eu estou aqui te falando isso? Porque eu sei que ainda há tempo. O cérebro é como um músculo. Ele precisa ser nutrido, oxigenado, desinflamado e estimulado. E a boa notícia é que, diferente do que muita gente pensa, ele pode se regenerar. Não completamente, é claro, mas o suficiente para você recuperar sua memória, sua energia, sua presença. Eu já atendi pacientes que voltaram a estudar, a namorar, a dançar, a viver. Homens que tinham medo de perder a mente e hoje estão cuidando do corpo com mais consciência. Um convite pessoal. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudar. Talvez você ainda não saiba como. Talvez ainda ache que está sozinho, mas você não está. Eu vou te mostrar o alimento mais poderoso para proteger seu cérebro depois dos 60. E não é caro, não é raro. E talvez você já tenha em casa. Mas antes disso, eu quero saber. Você já esqueceu algo importante e ficou com vergonha depois? Já se sentiu sozinho nesse processo de envelhecimento? Você acredita que é possível recuperar sua memória e sua dignidade depois dos 60? Escreve aqui nos comentários a sua idade e a cidade de onde você está me ouvindo. Quero te conhecer melhor. Quero saber a sua história, porque, como médica, eu aprendi que antes de cuidar do corpo, eu preciso ouvir o coração. Hoje, eu quero te mostrar que existe uma solução real, segura, acessível e até saborosa para ajudar o seu cérebro a recuperar vitalidade, clareza e proteção. E ela pode estar agora mesmo dentro da sua cozinha. Simples, pequena e poderosa. A surpresa de muitos dos meus pacientes. Nas minhas consultas, quando eu falo que uma das melhores estratégias para fortalecer a memória é incluir nozes e sementes no dia a dia, a reação costuma ser a mesma. Doutora, sério? Pensei que só suplemento caro funcionava. E eu entendo. A indústria do esquecimento é bilionária. Todo dia surge uma cápsula nova prometendo milagres. Ginkgo biloba, fosfatidilcerina, vinpocetina e mais uma infinidade de nomes que assustam mais do que ajudam. Mas a verdade é que a natureza sempre esteve à frente da farmácia. E quando usada com sabedoria, ela oferece alimentos com potencial clínico real. Hoje, vamos falar de um desses: as nozes e as sementes ricas em ômega 3. O que são esses alimentos? Nozes, linhaça, chia, gergelim. São alimentos pequenos no tamanho, mas gigantes na nutrição. E o mais importante, são ricos em uma substância que o seu cérebro implora para receber todos os dias: o famoso ômega 3. Vamos entender por quê. O ômega 3. O óleo do seu cérebro. Você já tentou ligar um motor sem óleo? Ele até pode funcionar por alguns minutos, mas começa a travar, superaquecer, perder desempenho e queimar.
Pois é exatamente isso que acontece com o nosso cérebro quando ele está sem ômega 3. O ômega 3 é um ácido graxo essencial, ou seja, o corpo não produz sozinho. Você precisa obter pela alimentação. E ele tem 3 funções principais para a sua mente. 1. Melhora a comunicação entre os neurônios. Pense no seu cérebro como uma cidade com trilhões de postes conectados por fios. Esses fios são os neurônios. E a forma como eles se comunicam determina sua capacidade de lembrar, raciocinar, concentrar, tomar decisões. O ômega 3 lubrifica essas conexões, deixa os fios mais flexíveis, resistentes e rápidos. Resultado? A informação chega com clareza. Você lembra do nome da sua filha mais rápido. Consegue ler um parágrafo e absorver o conteúdo. Faz contas de cabeça com mais facilidade. E isso não é teoria. É observação clínica diária. 2. Reduz a inflamação silenciosa do cérebro. Lembra do que falamos sobre inflamação? Silenciosa no prompt anterior? Ela corrói os neurônios lentamente, como um mofo invisível nas paredes de uma casa antiga. O ômega 3 é anti-inflamatório natural. Ele age como um bombeiro interno, apagando focos de agressão que o corpo nem sempre percebe. Esse efeito reduz o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e até depressão tardia. 3. Melhora a circulação e protege o corpo todo. Agora, preste muita atenção. O ômega 3 não é importante apenas para o cérebro. Ele também protege o coração, a próstata e a ereção. Como? Melhora a fluidez do sangue, evita trombos, reduz o colesterol ruim, LDL, e aumenta o bom, HDL. Relaxa os vasos sanguíneos, aumenta o aporte de sangue para o cérebro e para a região íntima. Sim, meu amigo, um corpo com boa circulação tem mais memória, mais potência e mais saúde urinária. Doutora Ana, isso funciona mesmo? Funciona. E não sou eu que estou dizendo. Veja este estudo publicado pela University of California. Homens e mulheres acima dos 60 anos que incluíram nozes na dieta por 6 meses melhoraram em até 20% os resultados em testes de memória. Outro estudo feito na Espanha, com mais de 15 mil idosos, mostrou que o consumo diário de sementes, especialmente linhaça e chia, reduziu em até 30% o risco de desenvolver Alzheimer nos 10 anos seguintes. Mas atenção, isso não é milagre, é ciência. E a ciência só funciona com constância. Não adianta comer um punhado hoje e esquecer pelos próximos 15 dias. É preciso tornar esse gesto um hábito diário. E por isso, eu vou te ajudar com um checklist prático, direto ao ponto. Checklist diário. Como incluir nozes e sementes com segurança? Vamos facilitar a sua rotina? Pegue um papel e anote. Ou apenas salve esse vídeo para assistir novamente. Quantidade ideal. Nozes. 3 a 5 unidades por dia, preferencialmente cruas ou levemente torradas, sem sal. Sementes. 1 colher de sopa por dia. Linhaça, chia ou gergelim. Importante. Essas quantidades já são suficientes para fornecer uma dose excelente de ômega 3 e outros nutrientes sem sobrecarregar o corpo. Melhor. Horário para consumir café da manhã, junto com frutas, mingau, aveia ou no iogurte natural. Lanche da tarde. Pode ser misturado com banana amassada ou batido no leite vegetal. Evite comer à noite em grandes quantidades, pois são alimentos calóricos e podem dificultar a digestão de quem tem sensibilidade. Combinações inteligentes. Iogurte natural, plus chia, plus mel. Excelente para intestino e memória. Mamão, plus linhaça moída. Ajuda na desinflamação intestinal e melhora a absorção. Aveia, plus nozes, plus banana. Uma bomba de energia para o cérebro. Cuidados importantes. Não exagere. Apesar de saudáveis, são calóricos. Excesso pode causar ganho de peso. Sempre mastigue bem. Sementes como linhaça e gergelim devem ser moídas ou hidratadas para melhor absorção. Se você tem alergia a oleaginosas, consulte seu médico antes. Se toma anticoagulantes, cuidado com o consumo excessivo de ômega 3. Sempre informe seu médico. Dica extra: a mistura da juventude mental. Quer uma receita que oriento aos meus pacientes mais assíduos? Mistura da juventude mental. Ingredientes: 2 colheres de sopa de aveia,
1 colher de sopa de chia hidratada, 1 colher de sopa de nozes picadas, 1 banana madura amassada, canela em pó a gosto, 1 colher de chá de cacau em pó puro, sem açúcar, 1 colher de chá de mel, opcional. Modo de preparo. Misture tudo. Coma pela manhã, de preferência após uma caminhada leve ou alongamento. Essa combinação é rica em fibras, ômega 3, magnésio, triptofano e antioxidantes. Ajuda no humor, memória, circulação e vitalidade íntima. Pergunta que muda a rotina. Agora me diga com sinceridade. Você já come nozes ou sementes todos os dias? Ou elas ainda são um luxo que você ignora na prateleira? A verdade é que você não precisa gastar com remédios caros para cuidar da sua memória. Você precisa de informação prática e ações diárias simples. E essa é a minha missão aqui com você. Seu Benedito. Lembra dele? Hoje leva no bolso uma pequena embalagem com 5 nozes. Ele come no mesmo horário todos os dias, sem falhar. Diz que aquele gesto é a senha para lembrar de quem ele ama. E você? Qual vai ser o seu gesto de compromisso com a sua saúde mental? Vou te mostrar os sinais de alerta mais perigosos da perda de memória e como distinguir o esquecimento comum da idade de algo que realmente precisa de investigação médica. Mas antes disso, comente aqui embaixo. Você já usa nozes ou sementes no seu dia a dia? Qual é o maior desafio para manter a constância? De qual cidade e estado você está me ouvindo? Eu leio cada comentário com carinho, porque antes de ser médica, eu sou humana. E acredito que a saúde começa quando somos ouvidos. O começo da mudança. Um pote de vidro e um compromisso. Na semana seguinte àquela consulta, o seu Benedito voltou. Dessa vez, com um pote de vidro nas mãos. Dentro, havia uma mistura simples. Nozes, sementes de linhaça moídas e algumas amêndoas. Doutora, ele me disse, eu anotei tudo o que a senhora falou. Acordo, tomo meu café e como 5 nozes. Às vezes coloco na banana. Às vezes só mastigo devagar, pensando na minha neta. Aquilo me tocou. Porque mais do que adotar uma recomendação médica, ele fez daquilo um ritual de reconexão com a própria identidade. Um gesto de carinho com ele mesmo. E os resultados não demoraram a chegar. As pequenas grandes vitórias 3 semanas depois, ele me disse sorrindo. Doutora, hoje fui ao mercado e pela primeira vez em meses, voltei com tudo o que minha mulher pediu. Até a marca do arroz eu lembrei. A esposa, Dona Marlene, me mandou um bilhete. Doutora Ana, obrigada. Ele está mais presente, mais animado, até me ajuda na cozinha agora. A memória dele voltou e a alegria também. E um dia, no fim da consulta, ele cochichou como quem guarda um segredo. Até na hora H, sabe? Melhorou. Parece que meu corpo voltou a ter energia. Isso acontece sim, porque quando a circulação melhora, quando o cérebro recebe mais oxigênio, tudo no corpo responde. A disposição, o humor, o desejo, a clareza. E o mais bonito de tudo? A neta, a pequena Lorena, fez um desenho para ele. Era um homem com uma cabeça grande e um coração vermelho. No topo do desenho, ela escreveu com a caligrafia infantil. Meu vovô lembrou. Você também pode viver essa transformação. Por que eu te conto tudo isso? Porque você também pode viver essa transformação. Você pode voltar a lembrar datas, nomes, histórias da sua juventude. Pode recuperar a capacidade de se concentrar, de conversar com clareza, de conduzir sua vida com independência. E não precisa de fórmulas mágicas. Precisa de consciência-constância, carinho com você mesmo. Porque a memória não se trata apenas de não esquecer onde colocou as chaves. A memória é o fio invisível que costura quem você foi, quem você é e quem você ainda pode ser. Não é tarde demais. Talvez você pense que já passou da hora. Talvez ache que, por já ter esquecido tanta coisa, não vale mais a pena tentar. Mas eu te digo agora, com toda a minha experiência, com todos os pacientes que acompanhei e com tudo que estudei, não é tarde para cuidar da sua memória. Enquanto houver um coração batendo, há sinapses esperando estímulo. Enquanto houver fôlego, há neurônios sedentos por nutrição e circulação. Enquanto houver vontade, há caminho. E você não precisa começar com grandes mudanças. Uma colher de sementes por dia já pode abrir portas dentro da sua mente.
5 nozes no café da manhã podem ser o início de uma nova relação com seu corpo. Uma escolha consciente pode mudar o seu destino. A memória está ligada à vida íntima e à saúde da alma. Quero que você entenda algo que quase ninguém fala. A mente, o coração, a próstata, a ereção, o intestino e até o humor estão conectados. Um cérebro inflamado compromete a sua vontade. Um sangue espesso reduz sua clareza. Uma próstata sobrecarregada tira seu sono. E tudo isso junto abafa sua libido, sua força e sua espiritualidade. Por isso, quando falamos de memória, estamos falando de algo muito maior. Estamos falando de resgatar o prazer de estar presente, na conversa, no toque, no olhar, no abraço. Cuidar da sua memória é cuidar da sua vida e da vida das pessoas que te amam. Inspiração, que vem da fé. Há uma frase que repito para meus pacientes há anos. Cuidar da sua memória é cuidar da sua vida e da sua família. E não é apenas ciência que me faz acreditar nisso. É a fé que carrego no coração. Fé de que o corpo é templo. Fé de que a saúde é um presente divino. Fé de que, quando você honra seu corpo com pequenos gestos, o universo responde com bênçãos silenciosas. Você não precisa de riqueza. Você não precisa de fórmulas secretas. Você precisa de presença, propósito e persistência. E uma noz por dia, uma semente de cuidado, pode ser seu primeiro passo. Agora é a sua vez. Eu quero te fazer um convite, aqui e agora. Feche os olhos por um instante. Lembre de algo que você esqueceu nos últimos dias e que te incomodou. Pode ter sido um nome, uma conta, uma palavra, um aniversário. Sinta o desconforto de ter esquecido. Agora respire fundo e imagine como seria acordar amanhã com a mente mais clara, lembrando das tarefas, ouvindo alguém falar e absorvendo, tendo segurança para conversar, se expressar, tomar decisões. Imagine se você pudesse recuperar isso com gestos simples. É possível. E começa hoje. Escreva para si mesmo. Compartilhe com o mundo. Agora eu te peço 2 coisas simples, mas poderosas. 1. Escreva aqui nos comentários. Eu cuido da minha memória todos os dias. E diga também sua idade e cidade. Quero saber quem está comigo nessa jornada. Quero construir uma comunidade de homens maduros que escolheram viver com lucidez, força e dignidade. 2. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Pode ser um irmão, um amigo, um tio, um vizinho, um colega de igreja. Porque talvez ele esteja passando pelo mesmo que você. E talvez esse vídeo seja o que ele precisava ouvir. Você merece lembrar de quem você é. A pior forma de esquecimento não é perder as chaves. É esquecer de si mesmo. Esquecer que ainda é capaz. Que ainda pode aprender. Que ainda pode amar, desejar, rir e viver com plenitude. E se hoje eu puder te deixar com uma última frase, que ela seja esta. Quando você alimenta a sua mente com constância e cuidado, ela te devolve lucidez, alegria e direção. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando soluções naturais, seguras e práticas para proteger seu cérebro, sua próstata, sua ereção e sua dignidade após os 60. Mas agora, é você quem continua essa história. Escreva nos comentários, compartilhe com alguém. E amanhã cedo, quando for preparar seu café da manhã, lembre de incluir uma semente de cuidado e uma promessa silenciosa a si mesmo. Eu escolho me lembrar. Com gratidão, doutora Ana.